Então, mais uma vez, boa noite. É um prazer enorme estar aqui para mais um estudo. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço também aqueles que nos veem depois. E nós vamos dar sequência aqui com a parte, com a questão 291, sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. E ele vai falar também das metades eternas. Será que existe mesmo a tampa da panela, a outra metade, né? Então, nós vamos ver nesse capítulo aqui como é que funciona isso, né? As almas gêmeas, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder estudar isso, que é uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo já aqui a minha tela, né? Sim, estamos vendo. Então, aqui, ó. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares, quer dizer, assim, a gente tem uma simpatia aí pelas pessoas, por elas serem, né, membros da grande família humana, né? A gente não sai por aí não gostando das pessoas, a gente sai por aí tendo, de uma forma geral, simpatia pelas pessoas. Será que isso acontece no mundo espiritual? Assim, será que os espíritos, eles, além dessa simpatia geral, como nós, eles têm uma afeição particular por outros espíritos, né? A gente gosta de todo mundo, mas, obviamente, a gente gosta muito mais dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos cônjuges, enfim, né? Então, será que isso continua no mundo espiritual? O que vocês acham? O que você acha, José? Você acha que essa afeição particular continua no mundo espiritual ou no mundo espiritual as relações são diferentes? Sem dúvida nenhuma que continua. Inclusive, quando eu desencarnar, todos nós aqui desencarnarmos, eu quero que vocês participem do meu grupo aí de afinidade lá em cima, tá bom? Então, sem dúvida, a vida continua. Eu falo isso aqui para vocês, né, que eu quero continuar estudando e tendo amizade com vocês aqui e trabalhando nos Irmãos de Francisco por pelo menos uns 10 mil anos a mais aí, né? Juntos, todos juntos, né? É isso mesmo. Vamos ver o que Kardec obteve aqui de resposta dos espíritos. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, do mesmo modo que os homens, né? Que eles têm afeições particulares. Porém, mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros quando carentes de corpo material, quando sem o corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Olha que interessante, fica até mais forte, né? Porque aqui existe uma série de coisas, né? Assim, existe, por exemplo, essa questão, que vai ficar chato, né? Como é que eu vou ter muita amizade com um homem que não é o meu marido? Como é que eu vou gostar tanto assim da amiga da minha filha, porque a minha filha vai ter ciúme se eu falar que eu gosto, que eu amo também essa amiga da minha filha? Enfim, vocês percebem como no mundo espiritual que essas relações de parentesco físico, né? Olha, você é do meu sangue, isso não existe, né? Então, essas relações de amor, de simpatia, elas ficam mais intensas ainda, né? Porque a gente não tem esse convencionalismo social, a gente não tem essa questão aí do ficar chato, né? Então, é ou não é, né? É desse jeito que funciona o mundo espiritual, né? Quem que pediu a palavra aqui? Deixa eu ver, Benedito, pode falar. Boa noite a todos. Eu imagino que, à medida que a evolução prossegue no mundo espiritual,
atingindo níveis mais elevados do que o nosso planeta, eu tenho a impressão que estas amizades mais intensas devem diminuir. E acredito Desculpa, que Benedito, essas amizades mais o quê? mais intensas Ah, tá. devem diminuir. E isso vai sendo imagino que vai sendo substituído por um outro tipo de relação mais uniforme. Por exemplo, né, Jesus não vai ter a turminha dele de quem ele gosta mais. Ah, eu gosto mais do José Roberto, da Elaine, né? Jesus, ele gosta igual de todo mundo. Então, eu imagino que espíritos bem elevados, né, da categoria de Jesus, ou até antes de Jesus, né, eles não devam ter mais este apego, este agrupamento humano. Eu acho que isto é uma coisa ainda muito própria de nós que estamos neste estágio, não é? Então, eu queria trazer esta hipótese e saber a opinião de vocês. Certo. Boa, muito boa colocação. Fale, José, por favor. Eu concordo com o doutor Benedito. Eu acho que isso acontece em todas as etapas da nossa evolução. Por quê? Vamos dizer aqui, nós somos em 6, né? Nós temos aqui a mesma afinidade espiritual, porque nós estamos no mesmo nível espiritual atualmente. Mas amanhã, o José Roberto fica para trás. Ele não progride como vocês. Então, eu vou ser um a menos no grupo. Mas pode entrar um outro que esteja afinizado com vocês que evoluíram, né? O grupo pode tanto aumentar como diminuir. Mas eu acho que a tendência de quem evolui mais rápido do que os outros, a tendência eu acho que está nesse pensamento do Dr. Benedito de diminuir essas afinidades. Alguém gostaria de dar sua opinião sobre isso? Eu gostaria, sim. Oi, pode falar. Eu acho assim que isso é um incentivo muito grande para que a gente não fique para trás no caminho espiritual, né? Se nós amamos nossos filhos e percebemos que nossos filhos são espíritos de mais luz, né? Espíritos diferenciados, nós vamos fazer força para igualar a nossa espiritualidade a deles, para que nós não nos vejamos separados amanhã, né? Então, é um incentivo muito grande para a gente seguir com aquelas pessoas que a gente ama, a gente está no mesmo caminho, né? Para e passo na espiritualidade com elas. Era isso só que eu queria dizer. Isso. Então, acho que eu concordo com todos vocês. Tem algumas coisas que eu queria ressaltar, que assim, depende um pouco do que a gente entende, né? Sempre as palavras é que traem, muitas vezes, o espírito da letra, né? Quando a gente fala, assim, em afinidade, não significa panelinha, né? Eu acho que todos nós temos afinidades, né? Vocês imaginem um espírito como Jesus, certamente ele deve ter uma grande afinidade com Maria de Nazaré, né, que foi mãe dele aqui na Terra, que é um espírito puro como ele, que tem um trabalho grandiosíssimo no cosmos, né? Então, isso é uma afinidade especial, vamos dizer assim, que Jesus tem com um espírito que está no mesmo patamar. Não sei se a Maria está no mesmo patamar que Jesus, mas certamente ela é um espírito puro, né? E consegue entender Jesus e consegue entender outros espíritos que estão nessa mesma sintonia, né? Isso não significa panelinha, é muito diferente nós aqui, que nós
aos amigos tudo e aos inimigos a lei, né? Tinha até uma frase bem famosa de algum político aí, que era exatamente isso: olha, para os amigos eu faço tudo, eu finjo que não vi, eu desconverso, agora para os inimigos, aí eu vou atrás da letra nua e crua lá da lei para botar na cadeia, para humilhar, enfim. Então, isso é uma coisa de espírito imperfeito, esse tipo de amizade, né? É uma amizade egoísta, uma amizade de apego. Isso não existe. À medida que a gente vai evoluindo, os nossos laços de amizade, eles vão se ampliando, e o que a gente entende por amizade vira uma sintonia, né? É um prazer em você estar junto, você falar a mesma língua, mas não que você tenha apego, panelinha e etc. Não sei se ficou claro, Benedito, isso. Não, eu não falei panelinha. Foi só uma maneira de me expressar, né? Uhum. Eu quis dizer assim, é isso que eu disse, né? Assim, que quanto mais evoluído. Agora tem um detalhe importante aí, né? Que você falou. Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, Jesus e outros espíritos do padrão dele, talvez eles formem um grupinho de amigos ali, né? Então, Jesus governa a Terra, tem um outro que governa Marte, Júpiter, Saturno, né? Vamos pegar aqui os planetas do sistema solar, né? Sim. Então, acho que de vez em quando eles devem se reunir para tomar um Tomar café, café na casa um do tomar um cafezinho ali. Falei, escuta, como é que tá indo lá em Plutão, aquelas coisas? Falei, tá indo bem e tal. E lá na Terra, aí, a coisa aqui tá difícil e tal. Eu acho que eles devem ter uma parceria entre eles, que são do mesmo padrão. Sim, Né? O sim. que eu quis dizer é que, olhando de cima para baixo, eles devem gostar igual de todos os que estão abaixo deles, Sim, nesse com sentido. certeza. Isso eu concordo. Não que eles não tenham pessoas, não vou nem dizer mais queridas, eu acho que, assim, pessoas que são mais afins, né? Mais afins, eu acho que essa é a palavra. E que, obviamente, eles conseguem ter um nível de entendimento muito maior com esses seres que estão no mesmo, na mesma plenitude deles, né? Mas os espíritos, de uma forma geral, eles evoluem em famílias mesmo, sabe? É óbvio que não são castas, não é uma coisa fechada. Eu acabei de ler um livro que se chama Herculanum, do Conde Rochester, um livro psicografado muito bonito, muito intenso, e ele conta uma história da época que o vulcão acabou, né, com a cidade de Pompeia e Herculano, e esse grupo de espíritos tem uma história intensa nessa época, né, 2000 anos atrás, e aí depois ele começa a contar no final do livro como que esse grupo estava na época de 1800 e pouco, e eram as mesmas pessoas, né, eram os mesmos espíritos, então, e eles já vinham de uma história passada, então, para a gente ver que, assim, aqueles que se amam, né, aqueles que são afins, eles vão evoluindo juntos, né? E é como minha mãe falou, assim, muitos espíritos chegam até a atrasar um pouco a sua própria evolução, no sentido de falar assim, olha, eu não quero ir para outro mundo, eu quero, por favor, continuar aqui com esse tanto de prova, de coisa que eu tenho aqui, que eu sei que eu vou enfrentar, mas eu não quero deixar essa pessoa que eu amo tanto para trás. Então, muitos deles optam por retardar a própria evolução e ficar junto com esse grupo familiar, né? Então, existe essa afinidade, mas eu concordo com o Benedito, que é um sentimento muito diferente, né, disso que a gente tem aqui, né?
Isso acaba sendo uma missão, como o José falou. Muito bom. Muito bom. Então, aqui, ó. Aí ele pergunta aqui, ó, alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades, as dissensões, né? Infelizmente, no nosso planeta, ainda existem muitos espíritos inferiores e que tentam fazer eles gostam de ver o circo pegar fogo, né? Então, eles ficam cutucando ali para ver se consegue arrumar uma guerrazinha ali, uma brigazinha lá, né? Isso, infelizmente, existe bastante, né? Todos nós sabemos. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Dois seres que foram inimigos na Terra, será que esses espíritos que foram inimigos aqui na Terra, eles chegando do lado de lá, eles vão falar, puxa, né? E agora? Acabou, não tem mais corpo, deixa para lá? Ou será que eles conservam aquela raiva que tinham um do outro? O que você acha, Elísia? Ah, porque assim, pelo que eu vejo assim, que quando a pessoa desencarna com raiva uma da outra, eu acho que eles continuam na mesma raiva que eles tinham, até eles aprender aquilo ali não tem mais sentido. Mas, assim, no momento, eu acho que eles continuam, porque como é que eles, se eles morrem, um fica aqui, eles voltam, às vezes para atentar aquele que ficou, né, porque era inimigo. Então, eu acho que se os dois estão desencarnados, eles também vão continuar Sim, com as intrigas, com os inimigos, a inimizade que eles tinham aqui, até que chegar um ponto que eles vão aprendendo depois e ver que isso. aquilo ali não tem mais sentido. E aí eu acho que aí eles vão estudando, vão aprendendo e vai acabando de se entender, mas que eles ficam até muito tempo assim, Se for um espírito inferior, né, Elísia? Isso. É que se for espírito de luz, jamais ele vai, né, Claro. Ele levar, perdoa, né? Ele perdoa. né, levar rancor daquela pessoa que ele acha que fez o mal para ele, né? Com Ele certeza, vai Elísia. Com perdoar, certeza. ou aqui, ou mesmo depois que ele estiver lá do outro lado. É. Mas se ele é um espírito, já que ele é ruim mesmo, e o outro também, então eles vão continuar mesmo tretando lá um com o outro até. Tretando, filho? O seu Paiva está aí também, seu Paiva. Fala para gente. O que o senhor acha disso aí, ó? Ela já falou. O senhor concorda? Eu concordo, mas esse tretando que ela falou aí ficou meio complicado, né? Nada, eu entendi perfeitamente. Por isso que Jesus falou, né? Olha, vai se reconciliar com o teu inimigo, para que depois ele não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue lá na cadeia, né? É exatamente isso, quer dizer, se a gente tem oportunidade de se conciliar com o inimigo, aqui no mundo material, é uma coisa maravilhosa, né? Por que a gente vai deixar isso para depois? Porque um inimigo desencarnado, ele muitas vezes faz um estrago muito maior, né? Por isso que nós espíritas jamais podemos acreditar nessa frase muito infeliz
que bandido bom é bandido morto, né? Isso é uma coisa muito infeliz, porque ninguém que desencarna vai morrer, né? A pessoa só está desencarnada, ela só está sem o corpo, né? E ela pode continuar, ela muitas vezes, frequentemente, ela continua sendo exatamente quem ela era, né? Então, esses espíritos muito atrasados, que têm inimigos na Terra, é óbvio, eles vão ter até muito mais liberdade para eles se vingarem, para eles prejudicarem, do que quando eles estavam encarnados. Oi, bem. E se eu tiver um inimigo? Vamos imaginar que eu tenha tido um atrito com uma determinada pessoa, e aí perdeu a amizade, ficou aquela coisa desagradável, etc., blá, 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 blá. E aí eu agora, tendo conhecimento de todas essas orientações, eu procuro por essa pessoa, procuro amizade, vou pedir desculpas e tal, blá, né? Vou tentar me reconciliar com ela, e ela diz o seguinte: eu não te perdoo, Benedito. Saia da minha casa, não devia nem ter vindo aqui, não gosto de você, blá, 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 e me põe para fora. Como é que fica? Como é que fica? Quem que gostaria de responder, o Benedito? Lulu, você gostaria de responder, querida? Olha, eu posso responder, assim, no meu entendimento, né? Eu acho que a gente pedir perdão é demonstrar nobreza de alma. E negar o perdão é o contrário, é demonstrar pequenez de alma, né? Então, nós fazemos a nossa parte, reconhecemos que nós erramos e vamos lá pedir perdão, né? Pedir perdão para que aquela pessoa nos perdoe, que foi um momento infeliz. A gente tem que ter bastante humildade nesse momento, não procurar justificar, mas eu fiz isso por causa daquilo e do outro. Não dizer, eu errei, me desculpe, me perdoa. Agora, se nós perdoarmos, o mérito vai ser nosso. Agora, se ele não perdoar, aí o problema é dele. Quem vai carregar todos os fluidos maléficos desse sentimento ruim, que é o não perdão, que é o desejo até de vingança, vai ser a pessoa. Então, eu acho que nós estaremos certos quando pedimos o perdão, humildemente, de coração. E se a pessoa não perdoar, já não é problema nosso, é problema dele. Certo? Eu concordo. Eu acho que é sempre de nós para a nossa consciência, né? Nunca, a gente não depende do outro para evoluir, em nenhum momento. A gente não depende de outra pessoa. Falar assim, eu estou aqui por causa de fulano, eu só não sou melhor por causa de ciclano, isso não é assim que funciona. Isso é desculpa, né? Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é uma coisa que a gente vai ter que prestar contas para a nossa consciência, apenas e tão somente isso. Oi, Elísia, pode falar. Igual o seu Benedito falou aí, ele vai lá e pede perdão, tal, uma pessoa tá lá, só que a pessoa não aceitou, tudo bem. Aí essa pessoa que está com raiva da gente, ela desencarna, e aí ela vai... Nós pedimos perdão, ele falou, ele pediu perdão, ela não aceitou. E aí ela desencarna com raiva da gente. E aí, será que ela vai querer vingança? Como é que você me diga isso daí? Sei. Então, Elísia, um espírito desencarnado, ele só consegue prejudicar um encarnado se está na mesma vibração dele, sabe? E muitas vezes a espiritualidade permite que um desencarnado tente fazer mal para um encarnado por dois motivos. Primeiro, para servir de prova para o encarnado, né? E segundo, para que aquele desencarnado possa se elevar.
Quem é que assistiu o filme do Divaldo? Acho que todos aqui assistimos, né? Quem não assistiu, eu vou recomendar muito que assista. No filme do Divaldo, ele é perseguido por um desencarnado que não é nem dessa encarnação, foi coisa que ele fez errado para essa pessoa em outras encarnações. E o Divaldo, vejam bem, quem é o Divaldo e quem somos nós, né? O Divaldo, a espiritualidade permitiu que ele fosse obsediado por essa pessoa. Então, esse ser, aparece isso claramente no filme, esse ser prejudicou muito ele em muitos momentos, quase o levou ao suicídio. E ele trabalhando. Água mole em pedra dura, o obsessor, de tanto ver o esforço dele para se melhorar, de tanto ver o quanto que essa pessoa amava e ama, né, ainda os seus semelhantes, o obsessor começou a ficar, a jogar toalha, né? Então, assim, muitas vezes a espiritualidade permite, assim, olha, você fez uma coisa errada para mim, você quer se desculpar, mas eu não te desculpo e quero te prejudicar. Ora, se isso for permitido por Deus com algum propósito, e são esses os propósitos, né? É propósito de você tentar ser cada vez melhor e convencer o seu inimigo que você melhorou. E convencendo o seu inimigo que você melhorou, você vai ajudar esse inimigo a se melhorar também. Ficou claro isso? Ah, sim, ficou. Quem não viu o filme do Divaldo, veja, vale muito a pena, é um filme muito lindo. Como é que chama o filme? Divaldo, o Mensageiro da Paz. Você Mas viu tá também, passando. filha? Não, é um filme, acho que já tem uns 2 anos. Ah, sim. Eu acho que você já assistiu, é o filme da vida do Divaldo. É Acho muito que bonito. provavelmente já. Obrigada, filha. Nada, imagina. Bom, vamos seguir em frente, então, aqui. Então, olha, o que que ele responde aqui, né? Se conservarão dois seres que foram inimigos. Não, compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril, infantil, o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Sucede como entre 2 colegiais, que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade, a infantilidade de suas dissensões, de suas discussões, e deixam de se malquerer. Eu vou colocar aqui uma coisa para a gente, é um texto, deixa eu pôr aqui, é um texto bem interessante. Deixa eu pôr aqui para vocês. Vocês estão lendo aqui na minha tela? Encontro singular? Está aparecendo, né? Esse texto aqui é do livro Nosso Lar, de André Luiz, que é o primeiro livro de André Luiz com Chico, né, que conta a vida dele no mundo espiritual, e conta sobre esse encontro singular, que é tudo isso que nós estamos conversando aqui. Eu vou ler porque ele é pequeno aqui, para a gente perceber o quanto é importante
essas relações, né, no mundo espiritual, e quanto carão que a gente pode passar se a gente não seguir essas lições do mestre, né? Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, isso tudo no mundo espiritual. Lá em nosso lar, eles tinham ido para uma excursão de salvamento e estavam voltando para nosso lar, guardando as coisas deles lá. Quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Já pensou? Você despojar de todos os bens, você raspar o fundo do cofre da pessoa e depois você encontra com ela no mundo espiritual? Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a generosidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, revia mentalmente o clichê do pretérito, né? O que tinha acontecido. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, né, a esposa do moço, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando um lenço aos olhos. Pedia a mora, né? Olha, deixa para lá. Implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu generosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente, amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E por aí vai, né? Ele deixou o cara na pior, né? Olha, pobre família, houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Aí o André queria desculpar-se, né? Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajara meu pai a consumar
o iníquo atentado. Ele também, ele foi um dos que falou, pai, não se deixe comover, não, né? Enfim, derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, né? E aí, o que acontece, né? Essas reminiscências alinhavam-se no meu cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras, né? Quando o mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Ele falou o velho de uma forma carinhosa, né? Aquela pergunta, evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo, né? A minha vergonha. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento, fez de conta que não estava acontecendo nada, foi embora, agradeceu, ficou feliz. E aí, muito desconcertado, procurei Narcisa, que era a superiora dele, né? Para pedir conselhos. E aí ela ouviu e falou assim, não estranho o fato, vi-me há tempos nas mesmas situações. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Uma bênção você se reconciliar com aqueles que você pisou na bola, né? Aproveitou você o belo ensejo? E aí ele ficou assim, como assim, né? Você se desculpou com o Silveira? Olhe, que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. E aí que ele lembrou que não tinha ido, né? E aí a Narcisa falou para ele, não tema os insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. E foi assim que ele foi, né? Corri ao encontro de Silveira, falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas dos erros cometidos. Você compreende, né? Acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente o homem pode afastar-se do mau caminho, né? E Silveira, então, olha, comovidíssimo, nem deixou André terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Então, vejam que coisa linda, né? Que é opa, aqui. Que é essa história que fala exatamente isso que nós acabamos de ver aqui no Livro dos Espíritos, o quanto é bom, o quanto é necessário o perdão, né? Porque se você não conseguir superar isso aqui, em algum momento no mundo espiritual, você vai ter que superar, né? Alguém tem algum comentário a fazer da história? Vocês já conheciam isso? Acho que todos nós lemos aqui, mas a gente esquece os detalhes, né? É interessante de vez em quando a gente voltar e reler algumas coisas, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Oi, Zezé, querida, pode falar. Eu gostaria de saber, assim, esse pedido de perdão. Se a gente não consegue mais encontrar a pessoa que,
né, na Terra agora, ela mudou de estado, talvez até de país, a gente fizer isso mentalmente, isso ajuda? Ou... Com certeza, Zezé, com certeza. Porque o pensamento é a linguagem dos espíritos. Então, se você orar pela pessoa, se você mandar para ela pensamentos positivos, ela vai captar isso. Com certeza, com certeza. Porque às vezes a gente não tem mais essa condição, né? Ou porque a pessoa desencarnou, ou porque ela mudou, ou porque ela, como o Benedito falou, ela não aceita a gente, mas toda vez que você manda um pensamento, esse pensamento, ele é uma força, ele vai atingir o objetivo dele. Muito boa questão essa. Vamos mais um pouquinho, então, né? Deixa eu marcar aqui. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? É aquilo que a gente já falou, né? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes, e vos persigam, até não raro em outra existência, como aconteceu com o Divaldo. Deus pode permitir que assim seja por castigo, né? Como a gente sempre fala, essa palavra castigo é uma palavra que era muito usada, né? Naquela época, tinha, para ficar mais claro, eles usavam isso, mas na verdade Deus não castiga ninguém, não, né? O castigo aqui significa como consequência daquilo que você fez, ou Deus permite porque Ele sabe que isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, mesmo que represente hoje um sofrimento para você, né? Então, ao invés de explicar tudo isso, ele já coloca essa palavra castigo, mas a gente tem que lembrar que Deus não nos castiga. E aí, assim, como as obsessões ocorrem, né? É desse jeito que a gente já falou, né? E muitas vezes essas obsessões são bem tristes e levam muitos anos, às vezes várias vidas, para que elas possam se desmanchar, né? Às vezes os espíritos levam mais de uma existência, às vezes mais de 2, 3 existências, para conseguir se reconciliar com um grande inimigo, por conta daquele mal tão imenso que ele fez, e um inimigo que não o perdoa de jeito nenhum, né? Mas como a evolução é uma lei, chega uma hora que o mal cansa, né? Porque o mal não é o estado normal do espírito. O estado normal do espírito é o bem, né? Então, o mal cansa. Chega uma hora que esse obsessor, ele cansa de sofrer, porque também é um sofrimento isso para ele, né? E aí, assim, quer porque o obsediado evolua, quer porque o próprio obsessor entende que ele não aguenta mais aquela vida, as coisas vão se melhorando, né? São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Será que os espíritos podem mudar o jeito de pensar? Ou quando a gente é espírito, a gente pensa de um jeito e fica pensando sempre daquele jeito porque a gente é espírito? O que você acha, José? Será que os espíritos mudam de ideia também? Claro que muda, né? Se a gente for considerar, agora já passou o texto de André Luiz, veja como o André Luiz chegou no umbral, ficou lá 8 anos no umbral, depois foi para o nosso lar. Olha quanto André Luiz evoluiu no mundo espiritual, com as mudanças de ideias que ele teve, né, sobre a vida e tudo mais. Então, a gente não evolui só aqui quando estamos encarnados, nós evoluímos também no mundo espiritual. Sem dúvida. Isso me faz lembrar uma passagem do Chico,
que o Chico escrevia cartas, né, de filhos que tinham morrido, desencarnado, e tantas mães iam atrás do Chico para ver se conseguiam receber cartas dos seus filhos, né? E uma vez ele conseguiu, ele escreveu uma carta e leu para uma mulher que estava lá, uma mulher assim muito chique, muito bem de vida, que tinha ido lá para tentar, porque o filho dela tinha morrido, né? A hora que o Chico terminou de ler a carta, ela pegou a carta assim, rasgou, jogou na cara do Chico, falou: meu filho nunca falaria desse jeito. E foi embora pisando duro. E o Chico, coitado, né? Assim, coitado de nós, né? O Chico, aquele espírito maravilhoso, né? Humilde, lamentou e continuou o trabalho dele do mesmo jeito, né? Então, o que acontece? O espírito, né? O filho dela, ele ao desencarnar, ele já começa a ver uma realidade diferente e ele muda. E no espaço aí de 2, 3 anos que ele ficou no mundo espiritual, ele consegue fazer um passo tão grande, tão maior do que o que ele fez em 18, 19 anos de encarnado, que ele não foi reconhecido pela própria mãe, né? Que ele acabou falando coisas que ela falou: não, isso daí nunca podia ter saído da boca do meu filho, né? Bem para aquilo que o José falou, né? Que isso realmente os espíritos podem sim mudar, com certeza, né? Que todos nós evoluímos em diferentes níveis, né? Então, eles podem eles alteram as afeições individuais? Não, né? Porque eles, na verdade, assim, aquilo que eles sentem, eles continuam sentindo, mas eles podem mudar quando a coisa não é bem daquele jeito, né? Porque eles não estão sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Nos espíritos puros, as afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Mas os espíritos que são imperfeitos, é óbvio que eles não vão, eles podem alterar, não é alterar a afeição, assim, do ponto de vista que hoje eu gosto, amanhã eu não gosto, que eles são volúveis, não é isso. É aquilo que o José falou. Eles podem, sim, evoluir, mas, assim, as afeições que eles votavam para a gente aqui nesse mundo, eles continuam votando no mundo espiritual, né? Se eles gostam de alguém aqui, eles vão continuar gostando. Então, não existe, assim, né? Meu marido ou minha esposa faleceu, será que vai deixar de gostar de mim? Não, vai continuar amando do mesmo jeito, né? Embora os laços se ampliem, como nós já conversamos desde o início, né? Mas, sem dúvida alguma, essas afeições, elas são... É muito bom a gente saber isso, né? Que ninguém ama à toa. Não é porque a gente perde aqui um ser querido, né? Que esse ser querido desencarna, que a gente vai deixar de amá-lo ou que ele vai deixar de nos amar, de forma alguma, né? Como a gente está falando aqui desde o início, esses laços de amor, eles seguem, né, para o além e vão para sempre, né? Para sempre a gente vai continuar amando quem a gente ama, né? Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Foi o que eu acabei de falar, né? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa.
As afeições dos espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Aquela coisa de casar por interesse, né? Assim, porque um é rico, é poderoso, é dono de não sei o que lá, ou é lindíssimo. Bom, quando acaba tudo isso, acaba o amor, né? Acaba o amor, não, porque nunca teve amor, né? Só tinha interesse. Quando existe um amor verdadeiro, esse amor segue pela vida fora, né? Isso não tem a menor dúvida, né? Ninguém deixa de amar porque o corpo deixou de existir, né? Nós todos continuamos com a mesma afeição que nós temos hoje, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nós continuamos a ser uma família em Deus, né? Continuamos a ser pessoas afins que nos amamos demais, né? As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reuniria. Bom, essa questão é interessante, né? Nós já estamos quase terminando aqui, e vamos ver se a gente não conseguir responder, a gente deixa para a semana que vem. O que você acha, Elísia? Você acha que já está certo a nossa tampa da panela, assim, que as uniões que nós temos com alguém que amamos muito, elas são pré-determinadas? Eu acho que sim. Eu acho que é, porque assim, às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, fulano vai lá, não arrumou um namorado, um marido, não casou, aí fala, ela não achou a tampa ainda, né? Primeiro vou falar muito isso, né? Sim. Então, toda panela tem a sua tampa, né? Então, falando em pessoas, eu acho assim, às vezes os casais, né? Às vezes, mesmo que seja assim, por um tempo, porque de repente eles tinham só aquilo ali para cumprir junto, né? Só aquele determinado tempo, sei lá. Mas aquele tempo que eles ficou juntos, eles viveram bem. Uhum. Então, eu acho assim. Então, foi preparado para eles. Então, a gente promete lá, ficar junto até que separa, que morre, né? É isso que quer dizer quando casa, né? Certo. Mas muito poucos cumprem essa promessa, que eu acho que deveria nem fazer isso. Deveria nem fazer essa promessa, né? Porque muito pouco é cumprido, né? Que você vê aí casa e separa, então uma coisa que prometeu e não cumpriu. Não cumpriu. Né? Não era a tampa certa. Eu acho que não deveria nem ter essa pergunta, mas como tem, então. Mas assim, eu acho que mesmo assim eles era para ficar junto, né? Era para ser. E se não terminou junto, é porque os dois erraram aí, porque ninguém erra sozinho, né? Você sabe, entre marido e mulher, cada um tem seus 50% de culpa no que não dá errado, não é só um ou só o outro, né? É isso aí. Não adianta pôr a culpa no outro, porque cada um tem sua culpa. Acha que não, mas tem sim. Ninguém que vive em dois erra sozinho. Então, é uma coisa meio complicada, né? É complicada. Eu vou perguntar para minha mãe, então. O que você acha, mãe? Você acha que existe, assim, uma pré-determinação, assim, olha, essas duas almas vão ficar juntas para sempre? Romeu e Julieta, sim, existe isso? Ou é só no cinema isso? Olha, filha, eu acho assim que tem casos e casos, né? Tem casos em que já está assim determinado, às vezes o casal tem que se unir até para receber os filhos, né? Que às vezes é responsabilidade de ambos.
Então, já está determinado que eles vão se unir. Mas acidentes acontecem. Pode acontecer de não dar certo como foi planejado. E isso faz parte do livre-arbítrio de cada um. A pessoa, lá no plano espiritual, olha, nós vamos ficar juntos, vamos casar, vamos receber a Maria e o João como filho, porque nós devemos muito para eles. Tal. Só que, chegando aqui, a coisa não se processa como a pessoa espera, e essa união acaba abortando, acaba não dando certo. Então, há casos e casos. Eu acho assim, não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas é assim que eu penso. Tudo bem? Certo. E você, Zezé, o que você acha? Você acha que existem almas pré-determinadas que vão se encontrar assim em algum momento e vão ser felizes para sempre? Eu acredito que algumas sim, né? Outras nem tanto. Sim. É igual o pessoal está falando aí. Varia também, né? É, Certo. E você, José, o que você acha? Esse para sempre é muito tempo, né? Acho que existe períodos que um espírito acompanha o outro, né? Só da gente pensar que não vamos ter o corpo de homem em todas as encarnações e nem corpo de mulher em todas as encarnações, quer dizer, isso já significa, já é uma, vamos dizer, é um motivo de separação. Mas também eu acredito na tampa, sim. E ela vem de diversas maneiras. Ela vem no caso de uma prova, no caso de um planejamento. Vamos voltar no nosso lar de novo. Se a gente pegar a mãe do André Luiz, que vai reencarnar novamente com o pai, para receber as duas amantes que o pai tinha como filha. Então, quem vai ser a tampa da mãe do André Luiz? O pai. E quem que vai ser a tampa do pai do André Luiz? Vai ser a mãe. Né? Se cair dentro tudo de que foi planejado, vai ser uma tampa do outro. Agora, também pode haver um planejamento espiritual no mundo espiritual e chegar aqui e não ser cumprido, porque quantos planejamentos espirituais que existem no mundo espiritual e aqui dentro do nosso livre-arbítrio não cumprimos os planejamentos. Isso aí. E você, Benedito, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? O José já falou exatamente o que eu falaria. Eu faço minhas as palavras do José Roberto. Muito bem. Perfeito. Ó, eu vou ler aqui para vocês a resposta do Kardec, que ele fala assim, ó, que não existem almas predestinadas a uma união um com o outro de uma forma... Ele não está falando, gente, de encarnação, veja, a gente precisa ter bem isso em mente, não é planejamento reencarnatório que ele está falando, é uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, o que isso significa? Assim, veja, isso que vocês falaram está perfeito. Existem mesmo planejamentos espirituais. Olha, nessa encarnação, eu sou casada com o Benedito. Isso não isso não foi decidido assim, né? Isso foi um planejamento, né? A Elísia com o Paiva, a Lourdes com Orlando, o Tuti com a Neusia, a Zezé com o Francisco, tudo isso foi planejado, né? Se esse planejamento foi cumprido à risca, a gente não sabe. É muito provável, porque nós aqui somos casados já há muitos anos, enfim, né? A gente não sabe exatamente. Mas o planejamento reencarnatório, ele pode mudar
por conta do nosso livre-arbítrio, né? Então, vamos supor, assim, uma pessoa, uma mulher, um espírito reencarna como mulher e está planejado a se casar com outro espírito que reencarnou como homem. Só que vamos imaginar que esse espírito que reencarnou como homem, ele, por conta de ter problemas, e usar o livre-arbítrio dele de uma forma incorreta, ele acabou se ligando a uma outra mulher, e foi obrigado a casar com essa outra mulher, ou quis casar porque ela era mais rica, enfim, né? Essa mulher, que era para se casar com ele, ela, assim, os espíritos, eles ajudam essa pessoa a fazer um outro planejamento. Pode ser que ela case com uma outra pessoa, né? E que consiga aproveitar aquela vida e fazer muitas coisas que ela, né, que precisava e tudo mais. Então, planejamentos reencarnatórios, sim, você vai encontrar aquele ser com quem você foi não predestinada, porque isso é uma palavra muito forte, mas assim, que houve um planejamento de você casar e a espiritualidade acaba ajudando aquelas almas a se encontrarem naquela vida para que elas possam tocar a sua encarnação. E isso existe. Do jeitinho que vocês falaram. A pergunta é assim: existem almas que só vão ficar completas se viverem juntas, elas se amam tanto, olha, desde elas saíram das mãos do Criador já, dois princípios inteligentes que saíram coladinhos e vão assim a vida inteira, até se tornarem espíritos puros, vão ser sempre os dois, sempre os dois, sempre os dois. Isso não existe. Ninguém precisa de uma outra metade, né, para conseguir se desenvolver. Inclusive, ele fala aqui na questão 299, que vem logo em seguida, ele fala assim, ó, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E os espíritos respondem, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos, né? Então, na verdade, assim, não existem almas gêmeas, do ponto de vista, como é entendido aqui, olha, eu só vou ser feliz se eu me grudar nesse outro espírito, e se eu não me grudar, eu nunca vou poder evoluir, nunca vou poder ser feliz. Isso não existe. O que existe é planejamento reencarnatório. Ficou claro isso? Ficou bem claro. Tudo certo. Deus não cria ninguém pela metade. Não cria ninguém pela metade, exatamente. Por mais que nós amemos os nossos cônjuges, né? Por mais que nós amemos as pessoas que estão à nossa volta, é aquilo que eu falei, cada um é responsável pela sua própria evolução. Ninguém vai evoluir pelo outro, ninguém. Por mais que você ame o filho, por mais que você ame o marido, por mais que você ame o irmão, enfim, você tem a sua consciência e você vai evoluir de acordo com ela, ajudando o outro, estando junto, com certeza, mas nunca vivendo pelo outro, isso não existe, né? Cada um tem que fazer a sua própria evolução, sem depender de ninguém e sem conseguir interferir na evolução do outro também, né? Muito bem. Vou pedir para alguém, quem que gostaria de fazer a prece final aí? Mãe, você faz, querida, a prece final para a gente? Faço sim. Obrigada. Com os nossos corações cheios de agradecimento por mais essa oportunidade de aprendizado. Muito obrigada, Jesus, por nos proporcionar esses momentos de refazimento espiritual, por tanto aprendizado que obtivemos hoje. Obrigada, Senhor. Pai,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixe, Pai amado, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Uma boa noite a todos, paz em nossos corações e bom descanso a todos nós. Isso aí, muito obrigada, super obrigada pela presença de vocês, até a próxima, se Deus quiser. Soltou daqui.